Moisés, ele profetizou. Dan é leãozinho, saltará de Bazã. Meu pai Jacó também profetizou. Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu. A frase leãozinho das profecias bíblicas é o título de rei. É o título que pertence unicamente a Cristo. A frase leãozinho. E tanto a tribo de Judá recebeu a bênção de leãozinho, como também a tribo de Dan recebeu a bênção de leãozinho. As duas tribos de Israel que recebeu a bênção de leãozinho foi Judá e Dan. Em Judá, o nosso Salvador, ele encarnou. E em Dan, o nosso Salvador vai incorporar. Como meu pai Jacó profetizou para Dan, Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Gênesis capítulo 49 e o verso 16. Nós sabemos que quem julga é juiz. Quem julga é Deus. Deus é o juiz. E quem tem povo é Deus. E quando meu pai Jacó falou para Dan, Dan julgará o seu povo, mostra a incorporação de Cristo no primogênito da linhagem de Dan. O profeta Isaías, ele descreve qual será este homem que Cristo vai incorporar nos últimos dias. Isaías capítulo 28, verso 11 e o verso 12 diz: o Senhor falará por lábios gaguejantes e por língua estranha. Este é o refrigério. Aqui mostra que Cristo vai falar, vai incorporar no homem de lábios gaguejantes e de língua estranha. Eis aqui o homem que está falando convosco, o homem de lábios gaguejantes e de língua estranha que Cristo vai incorporar. Cristo vai incorporar para batalhar contra a besta, para batalhar contra o falso profeta, como está escrito, Apocalipse capítulo 19. Tudo vai ser desmascarado, o espiritismo vai ser desmascarado, a besta, o qual é o papado, vai ser desmascarado, o falso profeta, que é o protestantismo apostatado, promovendo a falsa liberdade religiosa, será desmascarada. As igrejas enganou o mundo, Satanás enganou as igrejas e, por sua vez, as igrejas enganaram o mundo. Mas então as igrejas, elas já começaram a ouvir o aviso que todas elas se tornaram moradas de demônio. Caiu a grande Babilônia. Todas as igrejas de Macapá, do Brasil e do mundo, se tornaram moradas de demônio. Agora não é somente o candomblé e o banda e bruxaria que são do demônio. Agora são também as igrejas, são também dos demônios. Porque as igrejas, elas se uniram com a bruxaria, com o paganismo, para promover uma falsa liberdade religiosa. Elas estão unidas com o Estado, unidas com o paganismo, promovendo a falsa liberdade religiosa. Assim como a apostasia da igreja primitiva com Constantino. A igreja com Constantino, fez a primeira lei falsa de liberdade religiosa no ano 313, no Edito de Milão. Por causa dessa lei falsa de liberdade religiosa que Constantino fez, resultou no papado, a besta, na igreja católica, a pior igreja assassina da terra. Resultou na matança, na Idade Média, mais de 100 milhões de protestantes na Idade Média. A Inquisição diabólica da igreja católica matou. E agora começou novamente a promover as igrejas a mesma falsa liberdade religiosa. Todas as igrejas de Macapá caíram
promovendo a falsa liberdade religiosa. Se você vai à escola, a professora ensina sobre essa falsa liberdade religiosa. Se você vai à igreja, o pastor ensina sobre essa falsa liberdade religiosa. Se você vai ao Estado, tem a lei para penalizar, acusando as pessoas de intolerância religiosa e de racismo religioso. Assim, a perseguição voltou, disfarçada com o nome de liberdade religiosa. Eles vão matar o povo de Deus, dizendo que está promovendo liberdade religiosa. As igrejas unidas com o poder civil vai matar, perseguir o povo de Deus, dizendo que está promovendo a liberdade religiosa. Meus irmãos na Idade Média morreram como hereges. Agora meus irmãos vão morrer como intolerantes religiosos e como racismo religioso. Por causa dessa falsa liberdade religiosa, que a igreja sentada na cadeira da ONU, o pastor diabólico jesuíta Gnano Diop, dominando o mundo inteiro pela ONU, sentado na cadeira da ONU, e mandando o mundo todo, o Estado fez leis falsas de liberdade religiosa. Foram as igrejas que fizeram as leis no Estado. Essas leis de perseguição no Estado, que você não pode mais falar a verdade sobre a imoralidade. Essas leis... Tá, obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe pela sua coragem. Tá, obrigado, Deus abençoe. Essas leis falsas de liberdade religiosa foram elas que proibiram você pregar contra a imoralidade. Hoje você não pode mais falar a verdade, que tudo agora é intolerância religiosa. Tudo isso está se cumprindo a profecia bíblica. Nos últimos dias, eles iam andar dizendo paz e segurança. João Batista. Muito obrigado. Paulo falou que nos últimos dias, os 3 espíritos imundos, um saindo da boca do dragão, outro da boca da besta e outro da boca do falso profeta, ia aos reis da terra, isso é, ia aos legisladores. O dragão é o espiritismo, a besta é o catolicismo, falso profeta é o protestantismo apostatado. Eles foram ao poder civil para perseguir, dizendo que estão promovendo a liberdade religiosa. A perseguição chegou. Aqui eu estou falando, não é porque não tem lei não, é porque Deus me enviou no espírito e virtude de Elias. É porque eu sou o primogênito da linhagem de Dan. Cristo vai incorporar no meu corpo para batalhar contra a besta e contra a imagem da besta, para desmascarar essa falsidade de liberdade religiosa, a qual é a perseguição, é a imagem da besta. Louvado seja Deus. Mais um testemunho direto, sem temer as consequências. Convido a você a se unir com este ministério. Este ministério é o Ministério Quarto Anjo. É o Ministério Adventista do Sétimo Dia, fora dos templos adventistas. Porque pela falsa liberdade religiosa, todos os templos adventistas vão guardar o domingo e já estão promovendo essa falsa liberdade religiosa, a qual é a imagem da besta. Então, muito obrigado. E tenham uma boa noite todos vocês. Amém? E amém.